Olá, eu me chamo Josiel, tenho 50 anos de idade e moro na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Pois eu e minha esposa Beth somos proprietários da terceira maior empresa de transporte de carga no estado do Rio de Janeiro mesmo. Então, no ano de 2018, eu e minha esposa Beth estávamos completando 10 anos de casamento e decidimos viajar para o exterior, na intenção de encontrar algum lugar paradisíaco, isolado e afastado de qualquer tipo de turista. Somente eu e Beth, para comemorar nossos 10 anos de casamento. Após muitas pesquisas, coletando muitas informações, acabamos descobrindo que havia um país que se localiza na América Central, chamado de El Salvador, possuindo muitos lugares paradisíacos, isolados e bem afastados da população. Então viajamos para lá. E ao chegar até El Salvador, a gente seguia levantando mais algumas informações. Foi quando conhecemos um homem que possuía um pequeno sítio numa região bem isolada e afastada, que ficava a mais ou menos 20 quilômetros da cidade de El Salvador, ficando bem afastado e retirado da população. Pois o lugar que se localizava esse pequeno sítio daquele homem era no município de Santa Ana, localizado no extremo norte da parte ocidental de El Salvador. Então aquele homem começou a nos levar numa velha carroça. Após percorrer muitos quilômetros, finalmente chegamos até o lugar. Era quase ao final da tarde. O sol já estava se pondo. Chegando até lá, era o local ideal para que eu e Beth comemorassem nossos 10 anos de casamento. Um lugar muito afastado. A gente ia ficar numa velha cabana, localizada bem afastado, praticamente dentro de uma floresta. E ao chegar sob essa velha cabana, o homem começou a nos mostrar todos os cômodos. Sob a sala de jantar havia um alçapão. E o homem abriu aquele alçapão e havia uma escada que levava alguns metros para o subterrâneo. Então comecemos a descer aquela escada e havia uma grande e linda adega de vinhos. E também havia uma enorme porta feita de aço que levava para outro tipo de sala. E eu comecei a perguntar ao homem o que havia por trás daquela porta. E ele falava que aquela porta levava para uma sala secreta, que foi feita há muitos anos pelos seus bisavós, que jogaram a chave fora, que ninguém nunca mais conseguiu abrir aquela porta. Após ele falar aquilo, ele não falou mais nada. Então aquele homem começou a subir as escadas e eu comecei a acompanhar ele, retornando de volta para a superfície. Ao chegar na superfície, ele fechou aquele alçapão e continuava nos mostrando o resto dos cômodos daquela velha cabana. Após ficar algum tempo ali mostrando as coisas para a gente, logo ele foi embora. E em seguida começou a anoitecer. Ao anoitecer, a noite estava linda e encantadora. A noite perfeita para eu e Beth comemorarmos nossos 10 anos de casamento. Na companhia das corujas, grilos e aquele céu todo estrelado, na presença de uma grande lua tão brilhante.
Então, naquela noite tão linda, eu e Beth decidimos preparar uma mesa na varanda, para ficar sob a presença da luz das estrelas e daquela lua tão linda e brilhante. Preparemos uma mesa com frutas tropicais e uma daquelas garrafas de vinhos maravilhosas daquela adega. E ao chegar à meia-noite, sentemos sobre aquela mesa com um lençol branco decoradas com aquela fruta na companhia daquela garrafa de vinho. Comecemos a comemorar nossos 10 anos de casamento, realizando o jantar à luz da lua. E foi quando, naquele momento, comecemos a sentir um cheiro insuportável. E logo em seguida, viemos a escutar barulhos que vinham da direção das árvores. Foi quando, naquele momento, comecemos a escutar um som assustador. Era um som de rosno. E logo em seguida, eu e Beth olhamos em direção aonde estava vindo aquele som. Foi quando avistemos algo assustador que estava saindo entre as árvores e ficou parado olhando diretamente em nossa direção. Pois aquilo não era um animal qualquer daquela floresta. Sim, um monstro, uma aberração, algo sobrenatural. Naquele momento eu e Beth comecemos a correr de volta para dentro daquela velha cabana e de imediato abrimos aquele alçapão e comecemos a descer para o subterrâneo. Estávamos desesperados e caminhávamos em torno sobre aquelas adegas de vinho. Naquela hora eu tive ideia de abrir aquela porta de aço, mas eu não conseguia. Então eu e Beth comecemos a vasculhar sobre aquela adega de vinho. Para nossa sorte, conseguimos achar uma chave. Era uma chave muito antiga. Então conseguimos abrir aquela porta de aço e de imediato entremos para dentro e comecemos a trancar. Ao entrar naquela sala, era uma sala com parede de aço, assim como aquela porta, e havia uma enorme poltrona feita de aço também, com muitas correntes grossas ao redor. Eu não conseguia entender aquilo naquele momento, mas eu e Beth não estávamos com a atenção prendida naquilo, mas sim o que estava lá fora, pronto a nos atacar. Foi quando novamente comecemos a escutar muitos barulhos. Era aquela criatura rosnando. E comecemos a escutar muitas garrafas se quebrando, pois aquela criatura estava muito revoltada e começou a bater naquela porta de aço. Ela, de forma alguma, não estava conseguindo abrir aquela porta. Então começou a quebrar toda aquela adega de vinho. Algum tempo ali, fazendo muito barulho e quebrando tudo, foi quando tudo ficou em silêncio. Mas mesmo assim, eu e Beth não abrimos aquela porta de aço. E se passou muitas horas e não estava dando mais um barulho sequer. Mesmo com medo, eu decidi abrir aquela porta de aço. Então saímos para a direção das adegas, pois as garrafas de vinho estavam todas quebradas. Naquele momento, comecemos a subir a escada, retornando de volta para a superfície. Ao retornar, a porta daquela cabana e janelas estava tudo quebrada. E o sol já estava raiando, pois para nossa sorte havia amanhecido. Naquele momento, ao desespero, eu e Beth comecemos a sair daquele lugar e comecemos a seguir por aquela estrada de terra, saindo por dentro daquela floresta. Ao caminhar alguns quilômetros naquele lugar isolado, afastado, avistemos um homem que também possuía uma velha carroça. Estava coletando algum trecho de lenha. Então explicamos para ele que queríamos retornar de volta para a cidade de El Salvador. Se teria a possibilidade dele conseguir uma carona para a gente, pois ele falou que sim e perguntou por que a gente estava naquele lugar tão afastado. A gente falamos que estávamos conhecendo e acabemos se perdendo ali.
Naquele momento, eu percebi que aquele homem não engoliu a nossa história. Era como ele soubesse de alguma coisa. E mesmo assim, ele continuou a nos levar para a cidade de El Salvador. E ao chegar na cidade de El Salvador, eu e Beth agradecemos o homem e descemos daquela velha carroça. Foi quando o homem perguntou: Eu esqueci de perguntar algo a vocês, peço desculpa, mas eu falo. Naquela direção onde vocês estavam vindo na estrada pela mata, há um irmão meu que mora bem nas profundidades da mata, numa velha cabana. E algumas vezes ele aparece, algumas vezes ele fica um certo tempo sumido, mas ele tem um costume, pois ele só costuma jantar à noite, especialmente em noite de lua cheia. Ele adora fazer jantar à luz da lua. O homem falou aquilo e começou a dar muitas risadas. Eu e Beth logo já fomos se retirando rapidamente. Naquela hora chegamos à conclusão que o homem sabia de alguma coisa que havia acontecido com a gente naquela noite, em relação àquele monstro que estava nos perseguindo. E ao retornar para o Brasil, eu e Beth nunca mais fiquemos em lugares isolados e afastados. E até hoje fiquemos a recordar essa situação assustadora. E a gente sabemos que aquele homem talvez seria aquela fera que estava nos perseguindo, ou talvez o seu irmão que nos deixou ficar naquela velha cabana. E eu e Beth sabemos que aquela sala com aquela porta de aço, toda feita de aço, foi construída talvez por esse motivo. O motivo de controlar aquela maldição, que seus avós também já estavam portando há muito tempo, de proteger a sua família. E esse foi o meu relato. Jantar à luz da lua.